Olá, turma! Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Não sei o horário que vocês vão assistir esta aula, mas eu espero que todos estejam bem, né? Na medida do possível, ok? Dias difíceis, né? Estão passando aí, mas há de melhorar, tá? Há de passar. Ter fé em Deus que logo, logo, né? Esses dias aí do apagão, né? Do revezamento de energia, irá passar e a gente conseguirá ter turmas já, dias, né? Mais tranquilos, ok? Espero que vocês estejam bem, seus familiares também. Ah, turma, mas é isso, né? A gente precisa dar continuidade ao assunto, ok? A gente precisa dar continuidade aos nossos estudos, tá? Então, a gente vai continuar aqui, ó, estudando sobre, né, os sentidos. Na aula passada, né, que não, semana passada a gente teve aula somente na segunda, né? Quinta-feira não teve, porque o apagão começou na terça-noite, quarta, quinta e sexta, né? E ainda prossegue-se, né, com um revezamento. A gente não sabe até quando, né? Vai durar isso, né? Mas eu espero que logo passe, ok? Então vamos lá, tá? Turma, dar continuidade ao nosso assunto, né? Já estamos sobre a visão, né? O sentido da visão, né? A gente viu os problemas relacionados, astigmatismo, miopia, hipermetropia, né? Catarata e a estrutura dos olhos, ok? Então vamos lá falar agora aqui sobre o sentido do tato e também, né? Da nossa audição. Então, a aula de hoje, tato, né? E a audição. Ó, turma, a pele e o sentido do tato, né? A nossa pele, aqui, ó, tá? É o maior órgão, tá? Do nosso corpo, do ser humano. Ah, professor, pensei que fosse o coração, é o intestino, o estômago, né? Não, nosso maior órgão, qual é? A pele, tá? E ela é a nossa primeira barreira natural contra qualquer ser invasor, né? A gente estudou isso em alguns capítulos anteriores, ok? E ela pode chegar, né, até 2,2 m ou mais, né? Em determinado adulto, né? E pode pesar também, ó, mais de 4 quilos. Ah, professor, tem um cara de basquete com 2,18 m. Pois é. Então chega muito maior, né? Então, mas em média, tá, turma? Pode chegar até 2 metros, tá? Mas ela pode variar. Pode ser menos ou pode ser um pouquinho a mais. E ela é constituída, né, por duas camadas, ok? A epiderme, que é a camada mais externa, né? A parte de fora, aqui, ó, tá? Que ela tem tecido epitelial, né? Tecido de revestimento, e você tem a derme, que é a camada mais interna, que ela possui tecido conjuntivo, né? Mais elástico, ok? E aqui, pessoal, tem como função, né, de preenchimento, ok? Então, a epiderme, mais função de revestimento, e a derme, com mais função, né, de preenchimento. E tanto é, turma, por exemplo, ah, professor, eu tive uma queimadura de primeiro grau. Ah, então você queimou somente a epiderme, ok? Ah, professor, eu tive uma queimadura de segundo grau. Você queimou somente a derme. Tio, eu tive uma queimadura de terceiro grau. Bem aqui, ó, nessa última camada, né? Mas a gente tá aqui, né? Que pode ser chamado de mesoderme ou de hipoderme, tá? Então, quanto mais superficial for a sua camada, a sua queimadura, né? Quanto mais superficial for a queimadura na sua pele ou um corte, né? Maior será a sua cicatriz, né? Que você irá ter, ok? Até mesmo quando há, por exemplo, a ação de raios ultravioleta, né? Que pode acabar ocasionando câncer de pele, né? Quanto mais você tiver contato, né? Mais prejuízo para a sua saúde você vai ter. Okay? Então, você pode ter, ó, queimadura de primeiro grau, aquela queimadura, né, somente na epiderme, com o tempo fica somente uma manchinha, né, ou pode sumir. Já na derme, não. Da derme até a hipoderme, já pode deixar uma cicatriz, ok? E há um sangramento, né, porque, ó, ela é totalmente vascularizada, ok? Ah, professor, uma vez eu fui puxar, né, um pelo aqui do meu braço, doeu muito, né? Por que doeu? Porque ele está vascularizado, ó. Tá vendo aqui o seu pelinho, né? Tem artérias e tem veia. Então, ele é vascularizado, é por isso que dói, né? Quando você tira no rosto, ou quando você tira no braço, por isso que vai acabar doendo. Ok? Então, essa aqui é a pele, né? Que está falando aqui do nosso sentido do tato.
tá? E ela possui, pessoal, terminações nervosas, né? São essas terminações nervosas que possibilitam a gente sentir quando alguém toca em nós, quando está quente, quando está frio, né? Quando é algo molhado, algo gelatinoso ou algo mais duro, né? Então, são as terminações nervosas que estão na nossa pele, né? Na nossa epiderme, na nossa derme, que faz com que a gente perceba determinados toques e que faz com que a gente situe, né? E perceba determinadas coisas que estão no ambiente externo e a gente consiga senti-lo, perceber, tá? Então, há também, ó, terminações nervosas. E ainda aqui, ó, a pele, ela desempenha uma função essencial, tá? Que serve aqui, ó, para proteção, né? E atua, ó, então, função de proteção e atua, ó, como regulação, né? Tem corporal, ok? Então, ela vai regular a temperatura do nosso corpo. Ah, professor, eu estava correndo, praticando atividade física. Comecei a suar, 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 suar. Por quê? Porque a sua temperatura não pode aumentar muito, senão o seu corpo entra em colapso, você passa mal, você acaba desmaiando. Então, qual é a função do seu suor? Regular a temperatura, diminuí-la, tá? Fazer com que baixe, tá? Para que você não passe mal. Então, ela tem função de regulação da temperatura corporal e também função protetora. E os pelos, né, que estão presentes, tem também, pessoal, ação, né, protetora contra a perda de calor. E agora, ó, ela é pouco significativa para os humanos, porque a gente tem vestimentas, né, que nos protegem, faz com que a gente não perca tanto calor, né, que a gente não sinta tanto frio. Você pode perceber que os pelos em outros animais, vários que é mamífero, né, que o pelo é exclusivo dos mamíferos, servem para proteção, tá? Para que ele não perca calor. Pensa lá naqueles não é gnu, esqueci o nome, que tem na tundra, né, que fica lá nos Estados Unidos e Canadá, que serve para proteção, tá? Baixas temperaturas, -5, -10, -20 até, então faz com que haja uma proteção, tá? Para que ele não fique com frio. E há também a presença de glândulas sudoríparas e glândulas sebáceas, tá? As glândulas sudoríparas vão produzir, ó, o suor, que há a evaporação dele, ó, né? A evaporação da água do suor resfria a superfície da pele, né? Fazendo com que haja uma regulação da temperatura corporal, diminuindo a sua temperatura corporal, mas só se estiver muito quente. E glândulas sebáceas produzem, né, o sebo, que é, ó, uma secreção oleosa que impermeabiliza e lubrifica os pelos e a pele, né? Já viu falar que a pessoa, oh, meu Deus, a testa dele tá brilhando, né? Bem oleosa, né? O cara tá bem oleosa, né? Tem pessoas que têm pele oleosa, né? Produzem bastante, né, sebo, né? Através das suas glândulas sebáceas, tá? E a evaporação da água do suor resfria a superfície da pele, ó. O homem fazendo exercício aqui, né? Apoio. Então, ele tá, né, exercitando, aumentando a sua temperatura corporal e precisa, né, transpirar, né? Precisa eliminar esse suor para resfriar a sua temperatura corporal. Você já deve ter percebido aí meninos ou meninas jogando vôlei, basquete, qualquer tipo de esporte, caminhada, andando de bicicleta, quando você está muito ativo, né? Seu coração bombeando sangue e oxigênio com mais frequência, e você percebe que sua temperatura corporal aumenta, né? Você, meu Deus, eu estou muito quente. Algumas pessoas falam, ah, meu corpo esfriou, não vou mais jogar bola, né? Porque alguns ficaram tão tá jogando bola, lá dá um exemplo dos meninos, né, do homem, quando tá jogando, até a menina também, quando tá jogando bola, o corpo tá quente lá, e tá ligado no futebol, aí perdeu, aí tem que esperar a vez, aí o corpo esfria, ele não volta no mesmo ritmo, né, tem que começar tudo de novo para que ele entre no ritmo dos seus colegas, do outro time adversário, né, que já tá com o corpo quente, né, e já tá conseguindo jogar melhor, tá? Então essa aqui, pessoal, foi, né, a função da nossa pele, a função, tá, do nosso tato, ok? Que não é apenas perceber, ok, aquilo que está no meio externo, né? Não apenas sentir que é aquilo que é frio, quente, né? Mas também, ó, como regulação da nossa temperatura corporal.
Aqui toma a audição, sentido da audição, tá? A orelha e o sentido da audição, que também é chamado do órgão, né? Do vestíbulo coclear, tá? Por que do vestíbulo coclear? Aqui, ó, né? Principalmente por causa da cóclea, né? Lá da nossa regulação, do nosso equilíbrio, ok? E ou estátua acústico, né? Porque toda essa estrutura aqui, ó, meado acústico, ok? E, pessoal, a maior parte, ó, fica no osso temporal, tá? Aqui, ó, osso temporal. Vem aqui. Eu posso só pegar a canetinha, fica no osso temporal, que se localiza na caixa craniana. Está dividido em três partes, ó. A orelha externa, mais adentro, onde você passa o cotonete, orelha média, e a orelha interna, né? Aqui, ó, onde você tem várias estruturas que fazem o processo de interpretação do som, né? Para que ele chegue ao cérebro, o cérebro consiga identificá-lo, e também a parte, ó, do equilíbrio. Você conhece alguém que tem labirintite, né? Não consegue ficar em equilíbrio? Geralmente, cai, né? Está meio ponto. Ok? Que antigamente era denominado de ouvido externo, médio e interno, né? Hoje é orelha, só te saiu ouvido para entrar a orelha, né? Orelha externa, orelha média e a orelha interna, tá? Então, essa é a divisão da nossa estrutura da nossa orelha, ok? Na orelha externa, você tem um pavilhão auditivo, ó, toda essa estrutura, esse formato aqui é para que as ondas sonoras batem e consigam, né, penetrar, entrar, passar pelo canal auditivo externo, né, que é a orelha média, né, passar até chegar na orelha média, mas aqui dentro, né, você vai, quando limpar lá no cotonete, eu falei limpar no cotonete, na verdade, quando você limpa no cotonete, você ainda está na orelha externa, né? Se você colocar o cotonete na orelha média, como eu falei, você vai danificar, como já aconteceu um caso, né? De uma brincadeira, acho que foi no colégio em Ceará, ou Alagoas, que o menino estava coçando a orelha com uma caneta e o outro colega, ó, bateu. Aí ele estava bem aqui assim, ó, uma canetinha, um lápis, o colega bateu, pum, entrou, estourou aqui a orelha média dele, aqui, o seu tímpano e outras estruturas, ele acabou perdendo a audição em um dos lados do ouvido. Apenas uma brincadeira e acabou ocorrendo, tá? Então, a orelha externa, se limpa, tira a cera. Orelha média, onde tem, né, a membrana timpânica, o martelo, a bigorna. E a orelha interna, onde você vai ter a cóclea, ok? Opa! E aqui, a orelha externa, tá, pessoal? Ela vai ser formada, ó, tá? Ela é formada, ó, pelo pavilhão auditivo e pelo canal auditivo, que tem como função, ó, que é o conduto e o meado auditivo. A função é conduzir a sonda sonora para que chegue até a orelha interna e lá começa a interpretar, né? Onde vai vibrar e mandar essa informação para que ela chegue, ó, ao nosso cérebro e ele interprete. Okay? E todo o pavilhão auditivo, né, exceto aqui, ó, o lóbulo ou lobo, ok? É constituído por tecido, ó, cartilaginoso, é coberto por pele, tá? Que é a função, ó, capta e canaliza o som para a orelha média. Você tem a hélice, antihélice, você tem a concha e você tem um lóbulo. Alguns, né, têm lóbulos soltos e outros têm lóbulos presos, né? Pode ter mais solto e pode ter preso. Então, a função, turma, da orelha externa é fazer a captação e levar, tá, o som para que ele chegue até a parte interna, para que ele comece a ser interpretado e encaminhado para o nosso cérebro, tá? E ainda aqui, ó, estabelece a comunicação entre a orelha média e o meio externo, tem cerca de 3 centímetros de comprimento e está, né, escavado no osso temporal. É revestido internamente, ó, por pelos e glândulas. Qual é a função, pessoal? Proteger, né? Agora aí, ó, na época do apagão, né? Horrível, horrível, dormir que ficava zum, zum. Ai, passava repelente na orelha, mas não adiantava, ficava lá zum, aquele zumbido, né? Eu até sonho com esse zumbido agora do cara falando. Zum, né? Fazer com que aquele cara não entre, né, na nossa orelha. Então, os pelos e essa glândula, né, que ela vai produzir uma cera, é para proteger,
fazer com que nenhum tipo de inseto, qualquer tipo de animalzinho, micro-organismo, penetre, né, entre no nosso ouvido e traga algum prejuízo. Claro, né, turma, que você tem que fazer limpeza. Ah, tio, eu tenho que limpar todo dia? Não, né? Limpa lá a cada 3 dias, né? Seja suficiente, porque se você limpar todo dia, você vai tirar a sua proteção. Ah, professor, limpa a cada 2 meses. Aí também, né, já é demais, né? Quando eu for tirar, vem 3 quilos de cera, né? Aí o seu colega, professor, eu emprestei o fone para minha colega, um fone branco, zerado, aquele AirDrops, né? Que ele, não, AirDrop ele não é. Sabe aqueles fones que não são aqueles que ficam sabia que igual AirDrop, né? São aqueles que penetram, né? Entra aqui, se você ficar surdo. Aí quando tira, ó, tem 3 quilos de cera lá dentro, né? Já emprestou para um colega, o colega dá o fone para você e você vê lá dentro, ó, 3 quilos de cera, né? Então você tem que, ó, limpar, tem que ter toda a higiene, tá? E termina ó, uma delicada membrana, né? Que é o tímpano ou membrana timpânica. Ela é fixada ao conduto auditivo externo por um anel de tecido fibroso, né? Que é o anel timpânico. Então, ó, a orelha externa, ela acaba onde? Na membrana timpânica, que começa que agora a orelha média. Tinha, pessoal, uma história, vou contar para vocês aí. Estudei na Anchieta, né? E tinha um menino que estudava com a gente, que ele foi transferido, ele estava numa escola particular aqui em Macapá, perto ali da FAB. Aí, e danadinho, né? Ele aprontava muito, comportado. Quinta série, sexto ano, a turma de vocês. Aí te perguntou, o nome dele é Ramon. Ramon, por que tu foi transferido? Ah, não, porque eu só tenho uma bombinha no banheiro. Aí o menino ficou surdo. Eu, cara, e tu não queria ser transferido por isso. Ele colocou uma bomba relógio, né? Aquelas bombas d'água, aquelas bombas caseiras, né? Porque de festa junina, que nesses outros colégios tem, né? Essas festas. Aí ele colocou no banheiro uma bomba relógio, acendeu e saiu correndo, ele e outro colega. E um outro rapaz entrou urinar lá dentro, banheiro pequeno, o eco tremendo. Pô, explodiu a bomba. O menino perdeu a audição de lado do ouvido. Sei que ele conta para a gente que foi para a justiça, isso, maior complicação, pagaram o tratamento, não sei o quê. Para o menino, numa brincadeira, né, ele acabou danificando. É igual se você ficar ouvindo música alta, né? Até que quando você pega seu telefone e você coloca o fone de ouvido, ele mostra lá, ó, esse volume que ele pode trazer prejuízo para a sua audição. Então, você tem, né, que baixar o volume, até dentro do seu quarto você ouve música, se você faz alguma coisa, você tem que diminuir, né, o volume da televisão, da música, do som, para que não traga, né, nenhum prejuízo para a sua audição, ok? Já aqui, já estamos na orelha média, né? Ela é formada, ó, pelo martelo, que a função dele, ó, ele vai se comunicar com o tímpano. Você tem a bigorna, que comunica ó, o martelo com o estribo, e você tem o estribo, que se apoia na janela oval e comunica com a orelha interna, tá? Então, você vai ter aqui, ó, toda essa estrutura, né? Você vai ter aqui o martelo, você vai ter a bigorna, e você vai ter o estribo, ó, né? O estribo bem aqui, ó, né? Conectando aqui, ó, né? Com a janela oval, né? Para que leve, né? Aquela vibração, para que leve aquela onda sonora, para que leve aquele som, ok? Para a orelha interna e a orelha interna mande para o cérebro para que ele, né? Interprete este som. E a tuba auditiva, né? Que antigamente era chamada de trompas, né? De Eustáquio, né? Foi o cara que descobriu. Ele vai comunicar com a faringe, né? Que permite que o ar penetre, né? Na orelha média, né? Que é para aqui, ó, regular a pressão do ar atmosférico. Então, ó, bem aqui, ó, a tuba auditiva, ó, comunica-se com o quê, ó? Com a nossa faringe, né? Tanto é que quando você vai pegar um avião, falo para você mascar chiclete ou você engolir saliva, né? Então, tomar um copinho com água, né? Por quê? Regula a pressão, né? Vai passar aqui a pressão, ó, da sua tuba auditiva, né? Com a sua faringe, né? Então, quando você mergulha numa piscina e vai muito ao fundo, e vem,
Aí você tem que subir para que a pressão seja regulada. Se você for muito ao fundo, muito, a pressão vai ser muito grande e vai acabar danificando, estourando e você ficando surdo, tá? Então, ó, a orelha média tem o martelo, tem a bigorna, tem o estribo, tá? E essas estruturas vão se comunicar com a membrana timpânica para ligá-lo à orelha interna, né? Para levar este som, ok? Para que ele seja interpretado. Só apagar e ir para o próximo slide. E a orelha interna, também chamada de labirinto, né? Por isso algumas pessoas têm labirintite, ok? E também, né, como eu falei, chamada de labirinto, né? Formada por escavação temporal, revestida por uma membrana, né, que é preenchida por um líquido, e limita-se, né, com a orelha média pela janela oval e a redonda, né? E ela tem a parte anterior, tá? Mas para trás, opa, só apagar bem aqui, que você tem a cóclea, né? Ou também chamada de caracol, né? Mas no nosso livro de ciências está aqui, ó, de cóclea. Mas você pode pegar outros livros e ler por aí e pode estar escrito aqui, ó, caracol, tá? E ela é relacionada com a audição. Então, a cóclea, ó, relacionada com a audição. Já, pessoal, o vestíbulo e canais, ó, semicirculares estão relacionados aqui, ó, com o equilíbrio, tá? Então, ó, cóclea relacionada com a audição, bem aqui, ó. Então, ó, cóclea com a audição. Já os canais semicirculares, ó, estão relacionados com o nosso equilíbrio. Ok? É por isso aqui, ó, toda essa estrutura aqui, né, chamada de labirinto, olha como ela é formada aqui, ó, principalmente aqui nos canais semicirculares. Então, a pessoa que tem labirintite, ela não consegue se equilibrar, né? Geralmente tem uma tontura, né? Cai sozinha aí do nada, né? O que aconteceu? Me deu uma tontura, acabei caindo. Ok? E ainda aqui, ó, você vai ver que nos canais semicirculares, tá? Ele vai, principalmente, ele vai ter um líquido que quando você balança a cabeça, ele vai regular, né? O que acontece aqui, ó? Só mostrar outro slide. O que acontece aqui, ó? Quando lá nos canais semicirculares, ó, você tem aqui, ó, opa, só pegar a setinha. Aqui, ó, você vai ter a ampola, né? Aqui onde você tem a cápsula, né? Você tem essa ampola. O que acontece aqui, ó? Quando você mexe, ó, vamos supor que isso aqui é a ampola lá no meu ouvido. Então, ainda aqui, ó. Quando você faz muito rápido, ela fica para cá. Ó, tá vendo? Você tá do lado. Por isso, quando você balança muito a sua cabeça, você fica tonto. Porque, ó, né? Aqui, ó, as células ciliadas, junto, né, com a cúpula, né, lá na ampola, o que acontece aqui, ó? Ela vai para lados opostos do seu. Opa, eu que fiz errado agora, né? Ó, vai para cá, aí você acaba ficando tonto, né? Quando você faz aquela brincadeira, gira, né? Mas depois ela volta ao normal e você, né, restabelece o seu equilíbrio, tá? Então, turma, os canais semicirculares não tem a ver com a audição, e sim com o equilíbrio. Então, se eu perguntar para vocês qual a função dos canais semicirculares, você vai falar equilíbrio, ok? Já a cóclea, ela é relacionada com a audição. E ainda aqui, ó, a orelha externa, continuando, tá, turma? O pavilhão auditivo, né, são saliências e sulcos que coletam as ondas sonoras e canalizam para o canal auditivo, né, a membrana timpânica. O canal auditivo, proteção e amplificação, ó, né, da pressão. Ó. Então, quando o som, ó, em várias direções, ele vai bater, ó, penetrar, entrar no canal auditivo, bater na membrana timpânica, mandar a informação lá para a cóclea, né, para que seja mandada para o nosso cérebro, ele interprete, né, e a gente consiga, né, entender aquilo que se está falando. Ok? Próxima aula, a gente vai continuar aqui, ó, com o sentido do olfato, tá? Para o vídeo não ficar tão extenso, tão longo, vamos falar somente do tato e da audição, beleza? Próxima aula, pessoal, olfato e paladar.
Ok? Ah, professor, você já pode falar futuramente, né, lá pro fim, que é quase no fim do mês a nossa avaliação, o que irá cair? Principalmente, turma, audição não. Principalmente visão e paladar, tá? Visão e paladar que vai cair na sua avaliação, mas principalmente visão, tá? Eu vou fazer uma revisão e ainda irei também passar um exercício para você, ok? Dúvidas? Mande mensagem, tá? Tchau, até a nossa próxima aula.